Olá, graça e paz a todos. É uma alegria estar falando com vocês nessa conferência e de um modo especial de um tema que me é tão especial, que é a respeito da missão da igreja, ou a respeito de missões de uma forma geral. Embora esse termo não esteja na Bíblia, é importante que a gente compreenda o que a Bíblia fala a respeito da nossa responsabilidade de ser luz entre as nações. E em que sentido nós devemos cumprir essa responsabilidade? Existe muita confusão, inclusive nos nossos dias, a respeito de qual seria a missão da igreja, e é por isso que a gente vê tanta confusão, porque pouco se fala a respeito disso, e muita gente acaba aplicando a sua própria vida ou levando a sua igreja a fazer coisas que Deus não pediu que nós fizéssemos. E acaba se confundindo qual seria a missão da igreja. E eu quero falar com vocês a respeito de qual seria a missão da igreja e qual é a esperança do cristão, e falar sobre isso com vocês dentro dos Salmos. Porque quando nós olhamos para o livro dos Salmos, quando nós olhamos especialmente para aqueles salmos que eu gosto de chamar de salmos missionários, ou que demonstram uma expectativa missionária, ou uma escatologia missionária, o que nós encontramos na teologia bíblica dos Salmos é que havia uma esperança no coração daquele que fosse salvo, daquele que era salvo, a respeito do que aconteceria, e isso traria alegria para o coração deles. E essa esperança do povo de Deus estava ligada à sua própria concepção de sua própria missão nesse mundo. Então, de uma forma geral, nós compreendemos que, não somente no Antigo, mas no Novo Testamento também, nós encontramos que o povo de Deus, ele tem conectado entre si, ou para si, a ideia da sua missão e a ideia da sua esperança. Então, para que a gente possa entender bem isso, eu quero ler para vocês o Salmo 145. E se você for como eu, quiser pegar a sua Bíblia para fazer anotações e rabiscar, fique à vontade, para que você então possa me acompanhar nessa leitura. Salmo 145 nos diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do teu poder, ou do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome, para todo sempre. Amém. A palavra de Deus nos diz, nos afirma, desde o primeiro verso aqui no Salmo 145, palavras de adoração, palavras de louvor. E aqui eu começo com qual é a missão da igreja. A verdadeira missão da igreja, na verdade, é a missão, o verdadeiro propósito de cada cristão, de cada ser humano. Essa é a razão para a qual nós fomos criados. Nós somos criados para adorar ao Senhor, para termos comunhão com o Senhor, para estarmos ligados ao Senhor. E quando nós não estamos vivendo aquilo para o que fomos chamados, inevitavelmente nós nos entregamos a outros ídolos, a outras adorações, a outras coisas falsas.
E essa é a razão pela qual no Salmo, que ele vai demonstrar a sua expectativa e a sua esperança, sobre a qual eu falo daqui a pouco, ele começa exaltando a Deus, porque esse é o propósito principal do homem. Quando nós olhamos para os catecismos históricos, para as confissões de fé e para outros documentos que lidam com a razão pela qual o homem existe, ou qual é o fim principal do homem, por que você está vivo, por que eu estou vivo, para que a gente existe? A resposta para essa pergunta é para glorificar a Deus, para conhecer a Deus, para desfrutar de Deus, para nos deliciarmos na pessoa daquele que nós estamos passando a conhecer. Portanto, o principal objetivo do cristão, daquele que conhece a Deus, daquele que tem uma relação com Deus, é glorificar a Deus. Essa é a razão da sua vida. Você existe para conhecê-lo mais e para ter prazer nele, para que ele faça diferença na tua vida e te encha de paz, de alegria, de vida e vida de verdade. Quando você pensa na igreja, do que é feita a igreja, senão de várias pessoas que foram redimidas de seus pecados e agora também vivem debaixo do mesmo propósito, que é glorificar a Deus. Logo, se a igreja é feita de pessoas, se ela é composta de seres humanos cujo propósito é conhecer a Deus e glorificá-lo para sempre, então o propósito da igreja não é outro senão conhecer continuamente mais a Deus e glorificá-lo também. A razão principal pela qual a igreja existe é cultuar a Deus, adorar a Deus. É muito interessante quando nós lemos as obras de Jonathan Edwards, um pregador muito conhecido entre todos nós, que muito escreveu a respeito da glória de Deus e a respeito do propósito principal da igreja, e o tempo todo ele correlaciona a vida e a razão da igreja com o culto. E é muito interessante que pastores mais contemporâneos a nós e que possuem uma influência muito grande, né, são muito influenciados, né, possuem sobre si a influência de Jonathan Edwards, como é o caso do pastor John Piper, quando leem e descrevem livros destes autores que impactaram suas vidas, destacam estes nos quais Jonathan Edwards e alguns outros autores de sua época e anteriores a ele também, que falam sobre a glória de Deus e a razão pela qual nós, como indivíduos e como igreja, existimos, o ponto é sempre o mesmo: glorificar a Deus, cultuar a Deus. Então esta é a grande razão pela qual a igreja existe. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo para que ele pudesse redimir um povo e esse povo pudesse adorá-lo, esse povo pudesse conhecê-lo, esse povo pudesse servi-lo e servi-lo em amor. Como filhos que agora são adotados e agora diante do seu Pai se prostram para adorá-lo. Essa é a razão pela qual nós existimos. Uma vez que o homem, a mulher de Deus tem essa consciência, ela não faz outra coisa, ele não faz outra coisa que não procurar conhecer melhor quem é esse Deus para que em seus momentos de intimidade isso seja expressado. Não somente particularmente, mas também coletivamente enquanto povo de Deus reunido. Essa é a razão pela qual aqui, nesse salmo que nos traz os louvores de Davi, nós encontramos essas palavras no versículo 1: eu te exaltarei, ó Deus. E continua, bendirei o teu nome para todo sempre. No verso 2 ele diz, todos os dias eu te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. No verso 3 ele começa a destacar atributos de Deus, características do Senhor. Quando ele diz, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Perceba, toda a adoração é feita de reconhecimento daquilo que Deus é. É como um elogio que eu faço para minha esposa quando eu digo algo a respeito dos olhos dela, ou a respeito do cabelo dela, ou a respeito do perfume dela, ou a respeito de qualquer outra coisa. Quando você está admirando um amigo e você diz da lealdade desse amigo, quando você diz da prontidão desse amigo, quando você diz do carinho, do respeito desse amigo, o que você está fazendo? Você está notando característica daquela pessoa. Você vai num teatro e você observa o talento daquele adolescente, daquele jovem, daquele senhor, ao desenvolver-se, ao tocar um piano, um violino. Você está reconhecendo qualidades e atributos. Este elogio é uma adoração. Só que não é uma adoração enquanto você se entrega como servo de. Portanto, não é algo errado você admirar e reconhecer. Mas o que é adoração a Deus, senão reconhecer quem Ele é? Adorar a Deus não é dizer eu te adoro, ó Senhor, mas é elogiá-lo por aquilo que Ele é.
Enquanto nós, e da mesma forma como nós elogiamos pessoas a quem amamos ou pessoas a quem admiramos, e obviamente nós não as temos como deuses e deusas para nós, mas nós as elogiamos por causa das características, dos atributos que essas pessoas possuem. Quando nós procuramos reconhecer atributos de Deus e passamos a elogiá-los pelos tais, nós estamos o adorando, nós estamos o elogiando, nós estamos o beijando misticamente ou de alma, nós estamos nos relacionando e demonstrando o nosso grande prazer e satisfação em tê-lo como nosso grande Deus. É interessante que após adorar o Senhor nessa primeira parte, e essa seria a grande missão do povo de Deus, adorar ao Senhor, é por isso que Jesus nos salvou. Jesus não salvou tão somente para nos tirar do inferno. Jesus não nos salvou simplesmente porque Ele quis vir até esse mundo e levar um povo para o céu, nos livrando, tirando esse povo do inferno. Não, ele salvou um povo para que esse povo pudesse adorar a Deus, glorificar a Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 1 que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo, eleitos, a fim de sermos para o louvor da glória da sua graça. Tudo aponta nessa direção, para a direção da adoração, do louvor. Se Deus exerceu uma obra em nossas vidas, essa obra foi exercida com o fim de que nós glorificássemos, elogiássemos, adorássemos, agradecêssemos, reconhecêssemos e elogiássemos em adoração tudo aquilo que Ele fez por nós. Por isso, quando Ele diz o Senhor é grande, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, Ele está elogiando, Ele está reconhecendo. Agora, note o que Ele diz no verso 4, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Isso é proclamação. Logo após um tempo de reconhecimento de quem Deus é, ou seja, um tempo de adoração, aquilo que nós entendamos que é a nossa verdadeira missão nesse mundo, adorar a Deus, ele fala aqui de uma esperança que ele tem. E essa é a grande esperança não só do povo de Deus no passado, mas do povo de Deus no presente também. Essa deve ser a sua e a minha grande esperança nesse mundo. É vermos mais pessoas adorando a Deus com a gente. É sabermos que os nossos filhos continuarão adorando a Deus depois de nós. É saber que os filhos dos nossos filhos temerão a Deus como você teme, como eu temo. Que eles procurarão conhecer a Deus até mais do que você procurou conhecer. E quem sabe os frutos dos nossos filhos serão maiores e melhores do que os nossos frutos. Nós devemos ter essa expectativa, devemos ter essa esperança, porque eles não colherão outra alegria maior do que amar a Deus nesse mundo. Ou será que a maior alegria que nós podemos nos nutrir no nosso coração será em saber que os nossos filhos estão bem-sucedidos em seus empregos, que eles estão bem remunerados com as suas carreiras? Será que é essa a nossa esperança? Será que é esse o nosso objetivo? Ou é saber que eles estão amando a Deus também, estão seguindo o caminho do Senhor? Essa deve ser a verdadeira motivação nossa, a nossa esperança, aquilo que esperamos que aconteça, a nossa grande expectativa. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E com a graça de Deus, essa geração futura que conhecerá aquilo que Deus fez no passado, adorará a Deus também, porque esse é o fim principal do homem. Essa é a razão pela qual os homens redimidos se reúnem para reconhecer que o Cordeiro foi morto e o sangue dele foi derramado para a purificação do pecado de todos eles. No verso 5, ele começa dizendo, meditarei, algo que a gente faz tão pouco, algo que a gente negligencia tanto e confunde tanto também, achando que meditação é orar, achando que meditação é ler a Bíblia. Não, meditar vai para além disso. Meditar significa você reter na mente aquilo que as Escrituras dizem, textos e princípios, e passar um tempo em silêncio, silêncio absoluto, fugir de tudo, fugir para dentro de si, silenciar a tua alma, não falar nada com Deus, não orar, não ler nada, mas apenas com aquilo que você já tem lido e aprendido por meio de pregações, exortações, instruções, ensinos que por meio de discipulados você recebeu, aquilo que já existe em tua mente, você parar e no silêncio de um lugar e também da tua alma, porque você vai estar longe do celular, você vai estar longe da televisão, você vai estar longe de tudo, você vai estar num lugar deserto, você vai estar sozinho, você vai meditar. A ideia de ruminar, a ideia de trazer à mente sem falar nada, sem dizer nada, sem olhar para nada, sem pensar em nada. Talvez começar com os olhos abertos, mas depois fechar os olhos
e simplesmente pensar na obra de Cristo na cruz, pensar na tua história de vida e de salvação, em como o Senhor te alcançou, pensar em como o Senhor Jesus ressuscitou e como isso tem aplicações para a tua ressurreição futura, de que a morte não existe mais. Pensar na regeneração, como é que Deus te deu um novo coração, como é que Ele te permitiu escrever uma nova história. Pensar em livramentos que recebeu, pensar no arrependimento como um dom, pensar nos atributos de Deus, a ideia de ruminar, pensar nas obras de Deus, na grandeza de Deus, na bondade de Deus, em como Ele é capaz de fazer o que faz com seres humanos como nós. Essa atitude de parar para pensar, a gente não faz mais. Poucas pessoas fazem. A maioria das pessoas acham que a vida piedosa se resume em orarmos e lermos a Bíblia, irmos à igreja, ouvirmos sermões, irmos dormir e cantar ao Senhor. Onde está a meditação? Meditar dia e noite na tua lei e nela ter prazer. Aqui o salmista diz, meditarei no verso 5, no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Ou seja, mais uma vez ele coloca, há um glorioso esplendor em tua majestade e eu vou meditar nisso. Eu vou buscar conhecimento na tua palavra para que eu possa meditar nisso tudo, porque eu sei que a meditação vai selar essas coisas na minha alma, na minha consciência, e uma vez seladas eu teria o que dizer na hora que eu tiver que te adorar, na hora que eu estiver lhe adorando, na hora que eu estiver no meio do teu povo. O meu coração será sincero, os meus olhos brilharão e os meus lábios falarão daquilo que realmente eu conheço. Não somente daquilo que eu li, mas daquilo que eu experimentei. As minhas orações não serão feitas apenas de súplicas e pedidos, mas de gestos também de gratidão, de adoração, de reconhecimento de quem Ele é. E ele continua aqui agora aquilo que ele começa no verso 4. No verso 6 ele volta. No verso 4 ele havia dito que uma geração contaria, proclamação, pregação. O anúncio, estando ligado à esperança também. E ele diz no verso 6, falarão do poder dos teus feitos tremendos. É disso que eles falarão. E eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Ou seja, o teu povo, aqueles que são teus, que te conhecem e te adoram, eles vão contar, eles vão anunciar, eles vão falar. Por terem meditado, por terem conhecido, porque esta é a nossa grande missão, é para isso que Deus nos salvou. Nós iremos contar, nós iremos proclamar e iremos esperar que tanto aqueles que estão próximos de nós quanto aqueles que estão distantes de nós venham adorar assim como nós o adoramos encantados hoje também. No verso 8 ele continua o seu gesto de adoração quando ele diz bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Só aqui nós temos um texto que você poderia decorar. E decorando, meditar. E eu garanto a você que se você tiver tempo para meditar, para silenciar, lembre-se, você não vai orar, você não vai dizer uma palavra para Deus. Você não vai ler as Escrituras, você vai apenas guardar o verso 8 na tua mente e ruminar isso, bondoso. O que é a bondade? Em que implica Deus ser bondoso comigo? Porque eu preciso dessa bondade. Em que sentido essa bondade agiu em mim como algo especial? E o que é a compaixão? Por que ele teve compaixão? E à medida que você começa a fazer perguntas, respostas começam a vir à tua mente. E essas respostas muitas vezes virão do próprio Espírito de Deus que está em você. E se você se submete a Ele, se entrega a Ele antes desse tempo de meditação, à medida que você começa a pensar na bondade, na compaixão, tardio em irar-se, certamente você vai lembrar de uma série de ocasiões em que Deus poderia ter te fulminado, Deus poderia ter te destruído, Deus poderia ter te punido, Deus poderia ter te posto na vergonha, Deus poderia ter te envergonhado, mas Ele não fez assim. Por quê? Por causa da bondade e da compaixão. Tardio em irar-se e grande em misericórdia. O que significa misericórdia? E por que Ele é misericordioso? E por que eu sou alvo dessa misericórdia? Por que eu precisei ser alcançado com essa misericórdia? Experimente meditar. Ele diz no verso 9, o Senhor é bom para todos. Mais uma vez, Ele tem em mente não somente a si, não somente o povo que já foi salvo, mas todos.
Porque nós não sabemos aqueles que virão conhecer o Senhor, nós não sabemos aqueles que estarão conosco em breve no meio do povo de Deus para render graças e adoração ao Senhor também. E as suas misericórdias permeiam todas as suas obras, todas as tuas obras te renderão graças, ó Senhor. E os teus santos te bendirão. Essa é a razão pela qual os santos existem. Qual é a missão da igreja? Bendizer a Deus. Falarão da glória do teu reino. A gente vai cantar sobre isso e confessarão o teu poder. Nós vamos orar a respeito disso. Para quê? Aquilo que ele começa no 4. A gente tem que pregar, a gente tem que anunciar, a gente tem que contar para os nossos filhos, a gente tem que contar para a geração futura. A gente não pode passar desse mundo para o outro mundo, dessa terra para a nova terra, sem que outros conheçam. Vamos falar aquilo que ele começa no 4, fala no 6 e no 7, ele volta no 12, quando ele diz: para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos. A gente quer que os filhos dos homens conheçam e a glória da majestade do teu reino. Ou seja, é importante que nós nos preocupemos com outras coisas também como igreja, como, por exemplo, o cuidado social, a responsabilidade que temos em ajudar pessoas que sofrem, a responsabilidade que temos de nos envolvermos com outras esferas que não são a igreja, como a família, como política, como educação, de uma forma geral. Sim, porque a Bíblia nos aponta para todas essas realidades. Ela fala a respeito de tudo isso. Existe uma teologia a respeito do ensino, existe uma teologia a respeito da política, existe uma teologia a respeito de tudo isso. Mas, enquanto igreja, nós sabemos que nós devemos nos envolver com todas essas coisas, saber de todas essas coisas, mas saber que, apesar de nos envolvermos e falarmos a respeito de todas essas esferas, o grande propósito pelo qual nós existimos não é a família. Deus não nos criou para que nós tenhamos família. Essa não é a grande missão da nossa existência e nem mesmo da igreja. Deus também não criou a igreja para fazer política. Essa não é a grande missão da igreja, resolver questões políticas, ideológicas, filosóficas ou sociais. Nós podemos nos envolver com isso? Claro que podemos, devemos. Mas essa é a razão pela qual fomos criados, essa é a missão da igreja, nunca foi e nunca será. E nem era no Antigo Testamento do povo de Israel. Nós devemos nos envolver com coisas educacionais? Sim, mas Deus chamou a igreja para ela ser objeto de educação desse mundo? Não. Educação no sentido puro da palavra, não é da educação do dia a dia, escolar mesmo. Não, nós podemos nos envolver, devemos nos envolver, mas essa não é a razão pela qual nós existimos. Qual é a razão pela qual nós existimos? Para cantar? Para fazer missões? Nem mesmo para fazer missões nós somos chamados. Essa não é a razão pela qual a igreja existe. A igreja não existe, talvez isso seja chocante para você, mas a razão pela qual a igreja existe não é fazer missões. A razão pela qual a igreja existe é adorar a Deus, reconhecer os feitos de Deus, cultuar a Deus, anunciar as grandezas do Senhor, anunciar para o Senhor as grandezas do Senhor. Mas da missão da igreja brota uma esperança, e a esperança envolve ver outras pessoas convertidas, envolve ver parentes nossos redimidos, envolve ver pessoas que estão perdidas, sofrendo, pessoas que estão na miséria, seja ela social, seja ela espiritual, reconhecendo que Cristo é o Salvador e encontrando a paz que um dia nós encontramos também. Então, consequentemente, nós faremos missões, consequentemente, nós faremos trabalhos sociais, consequentemente, nós nos envolveremos com outras esferas da vida humana. Mas esse nosso envolvimento com as mais diversas esferas da vida humana não devem estar no lugar e nem serem confundidas com a missão da igreja. O Senhor nos chamou para algo que é eterno e não para algo que é passageiro. Deus nos chamou para algo que é celestial e divino e não para algo que é humano. Deus nos chamou para aquilo que nós continuaremos a fazer por toda a eternidade. Qual é a missão da igreja? A grande razão pela qual nós existimos como povo de Deus é adorar o Senhor. Mas a gente não pode fazer isso se a gente não conhece direito. E uma vez que nós o conhecemos, nós falaremos de quem Ele é. E uma vez que nós falemos de quem Ele é para Ele, e o nome disso é culto, adoração, nós passaremos a contar para os outros quem Ele é. E essa é a nossa maior esperança. A gente tem esperança de que a gente viva num mundo sem doença? Lógico que não. Jesus mesmo disse que nunca esse mundo deixaria de ter doença. Nós temos esperança de viver num mundo onde todo mundo vai ser próspero e não vai ter pobreza? Lógico que não. Essa esperança é uma esperança errada. Jesus falou que os pobres a gente sempre teria conosco.
A gente tem esperança de que a gente pode diminuir o sofrimento e a pobreza de alguns? Isso sim. A gente deve esperar e socorrer as pessoas como fruto até de um novo coração que temos. Mas essa não é a nossa principal esperança. A nossa principal esperança não se resume em coisas que acontecerão nesse mundo, mas em coisas que poderão transformar vidas que estão nesse mundo e que as levarão para um novo mundo onde não haverá doença, onde não haverá morte, onde não haverá gente mentirosa, gente corrupta destruindo a vida de pessoas, onde não haverá ideologias corrompidas e maliciosas que levarão pessoas para longe, para distante de Deus. É interessante que ele diz, o teu reino, no verso 13, é um reino eterno, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Todos nós, como povo de Deus, devemos ter em mente que nossa mente não deve estar apegada a coisas terrenas ou a coisas passageiras. A nossa mente deve ser preenchida, alimentada por coisas que durarão por toda a eternidade, por coisas que são eternas. E uma vez que seja alimentada e esteja preenchida por coisas assim, nós estaremos não só vivendo a nossa missão, mas também nutrindo o nosso coração da esperança que não tem fim. Ele diz ainda no verso 13, o Senhor é fiel. Veja, mais uma vez, ele está adorando ao Senhor em todas as suas palavras, santo em todas as suas obras. O Senhor sustém. Veja, desde o início ele diz, te exaltarei, bendirei, louvarei, tu és grande, digno ser louvado, grandeza insondável, glorioso esplendor, majestoso, maravilhoso, bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Ele fala do reino de Deus, ele fala o Senhor é fiel, o Senhor é santo. Agora no verso 14 ele diz o Senhor sustém. Ele está reconhecendo, ele está elogiando. É como que filhos reconhecendo para o seu pai, dizendo, pai, o Senhor é isso, pai, o Senhor é forte. Pai, o Senhor sabe jogar bem futebol. Pai, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Nós estamos reconhecendo no nosso pai aquilo que nós aprendemos dele, especialmente em momentos em que meditamos nas obras, nos feitos e nas palavras dele. No verso 14 ele vai continuar dizendo, o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Ele reconhece, por um lado, quem Deus é e reconhece o que Deus faz. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Versos 14 a 16. Veja, o que ele faz aqui é reconhecer quem Deus é e o que Deus faz. Ele não prescreve qual é a missão da igreja. Ele simplesmente diz, o Senhor faz isso. Ponto. Por meio de quem Deus faz isso? Muitas vezes, por meio do seu povo, você e eu. E ele continua no 17 dizendo, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz os desejos dos que o temem e ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. E o último verso desse salmo diz, a minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. O Salmo termina, mais uma vez, com uma expectativa escatológica, nós poderíamos dizer, e missionária no coração do salmista. Que todos os seres vivos louvem o teu nome. Essa é a grande razão pela qual nós fazemos missões. Não a missão da igreja, mas missões em si. A razão pela qual nós fazemos missões, como escreveu Jonathan Edwards e como inspirado pelos seus escritos John Piper também tem escrito de uma maneira bastante grande, qual é a razão pela qual missões existem? Missões existem para que nós vejamos a alegria no coração de todos os povos, alegria em Deus, salvação em Deus, e para que os povos louvem o santo nome do Senhor. A razão da igreja existir, a missão da igreja não é fazer missões para que quando em missões uma igreja nova surgir, lá ela faça novas missões e aí faça novas missões. A gente vai fazer isso porque o nosso desejo é ver pessoas louvando a Deus. Não porque essa é a nossa missão. A nossa missão não é fazer missão. A nossa missão é louvar a Deus. E enquanto estivermos louvando, estaremos anunciando com que objetivo? Com que outros louvem também.
A gente não faz missões para contar cabeças, para dizer, olha, quantas pessoas foram salvas? Foram salvas 15. Quantas pessoas foram convertidas? 200 mil. Quantas pessoas foram ganhas e batizadas esse mês pelo missionário tal? 8. Essa não é a razão pela qual nós enviamos um missionário, mas é sabermos se o nome do Deus a quem adoramos está sendo adorado ali também. Essa é a razão pela qual missões existe. Não é saber quantos estão ali, mas é se o nome dele está sendo adorado ali. Até porque se estará 1 ou 20 ou 200 adorando ali, isso não é do poder do missionário, nem mesmo da igreja que envia. Isso é do poder do Espírito Santo, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O missionário é apenas um instrumento por meio do qual a palavra é anunciada. E enquanto ela é anunciada, ele adora o Senhor. E ora para que o coração daqueles a quem a palavra é anunciada seja quebrantado, e esses corações quebrantados então possam adorar ao Senhor também, proclamar o louvor do Senhor também, louvar o nome santo do Senhor também, para todo sempre, como ele diz aqui no verso 21. Esse é o Salmo 145, que nos mostra de um modo muito claro, para mim, a missão da igreja e a esperança de cada um daqueles que fazem parte do povo de Deus. A esperança não somente futura de um novo céu e uma nova terra, onde estaremos para sempre nos alegrando no Senhor, mas de uma presente terra, de um presente mundo afundado no caos, onde nós podemos alegremente conhecer quem é o nosso Deus e louvar esse Deus e esperar que outros louvem também, antes que elas cheguem nesse novo céu e nessa nova terra. A gente tem outros salmos que falam disso também, como por exemplo o Salmo 108, verso 3. Eu quero encerrar mostrando a vocês como em outros salmos a palavra de Deus nos anuncia a mesma expectativa, a mesma esperança evangelizadora. No Salmo 108, se você quiser abrir comigo também, no versículo 3 nós lemos: Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Veja, eu vou estar entre todos os povos, mas eu vou estar lá agradecendo ao Senhor, adorando o Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações. Por que o salmista estaria, por que o povo de Israel, então, estaria entre as nações louvando o nome do Senhor? Porque ele estaria cumprindo a vontade de Deus, vivendo a missão da igreja e estaria, assim, fazendo com que as pessoas conhecessem as obras do Senhor, as maravilhas do Senhor, a palavra de Deus cantada por eles. Nós temos também no Salmo 96, versos 3 e verso 10, as seguintes palavras. Salmo 96, verso 3, que diz: Anunciem entre as nações a sua glória. Veja, nos Salmos já havia uma consciência missionária. Anunciem entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. E no verso 10 diz: Digam entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e ele julga os povos com justiça. Ou seja, mesmo entre o povo de Israel, que fazia questão de adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor em tudo aquilo que faziam, eles sabiam que enquanto eles estivessem adorando, eles deveriam levar essa adoração para todos os povos. Se eles não levassem essa adoração a todos os povos, eles estariam sendo não somente egoístas, mas estariam deixando de proclamar aquilo que Jesus Cristo disse na entrada triunfal em Jerusalém: se esses pequeninos se calarem, as pedras clamarão. Isso vai acontecer se nós não falarmos, se nós não cantarmos, se nós não anunciarmos entre as nações. Quando a mula fala com Balaão, a jumenta fala com Balaão, é isso que vai acontecer. De alguma maneira, os povos irão ouvir. De alguma maneira, as pessoas irão reconhecer. Mas que não seja pelas pedras ou pelos animais, que seja pelo povo de Deus, que vai estar cumprindo a missão da igreja quando estiver adorando a Deus entre todos os povos. Veja no Salmo 57, versículo 9, que diz: Eu te darei graças entre os povos e cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Essa é a razão pela qual o Senhor nos amou tanto e nos chamou para uma nova vida. Deus nos regenerou para que nós fôssemos para o louvor da glória da sua graça.
E uma vez que nós estamos vivendo essa razão pela qual existimos, a missão pela qual como igreja existimos, adorando pela grandeza gloriosa da sua graça preciosa, que nós estejamos fazendo isso de portas para fora também, levando aquilo que é a razão pela qual cantamos, os atributos do Senhor, a glória do Senhor, o glorioso e soberano evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que por meio do convencer do Espírito outras pessoas possam ser salvas, pessoas próximas a nós, familiares, amigos, vizinhos, outros, enquanto estiverem vendo e ouvindo aquilo que falamos, possam conhecer as maravilhas de um Deus que, por sua graça e bondade, poderá vir e tocar em seus corações. E uma vez tocados e quebrantados, essas pessoas podem ser despertadas para a graça do Senhor e podem vir a conhecer a razão pela qual, com um brilho nos olhos, nós cantamos ao nosso Deus. Há tanta gente que canta ao Senhor, há tanta gente que tem a palavra de Deus na sua casa, mas que não conhece essa alegria. Há tanta gente que reconhece a Deus como Deus, a Jesus como Filho de Deus, mas que não conhece essa alegria. Mas aqueles que verdadeiramente a conhecem e que por causa disso nela medita, nessas maravilhas medita, e com prazer as reconhece em adoração e louvor, e também com prazer e alegria as anuncia àqueles que estão perdidos, sem terem em que encontrar a sua força. Enquanto fazemos isso, aguardarmos, esperarmos que o Senhor faça a sua obra, que o Senhor transforme corações, que o Senhor salve vidas, que você esteja vivendo a razão pela qual o Senhor te deu uma nova vida, que você esteja vivendo a razão pela qual você existe. Se você quer realmente viver a missão da igreja, se você quer realmente viver aquilo pelo qual, a razão pela qual o Senhor te amou e te salvou, louve o Senhor, adore o Senhor, preste culto, seja particularmente, seja publicamente ao Senhor. Mas para isso, medite na palavra, nos grandes feitos, na glória do Senhor. E uma vez que você tenha meditado na glória do Senhor, não deixe de anunciá-la quando oportunidades surgirem entre todos os povos. Sejam esses outros povos, algum lugar do mundo para onde você for, sejam entre esses povos o seu vizinho, o seu colega da faculdade ou alguém com quem você trabalha, que ele veja que em você existe alegria e que essa alegria tenha como sua raiz, sua razão, o conhecimento que você tem do Senhor. A nossa grande esperança é ver não apenas novo céu e nova terra, mas ver pessoas nesse mundo adorando o Senhor também e tendo em seus corações a mesma paz que um dia o Senhor colocou nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça para que não somente vivamos a missão pela qual existimos, glorificar a Deus, mas que também tenhamos em nossos corações a esperança cada vez mais presente de vermos esse mundo sendo transformado pelo Evangelho, para a glória do Senhor e para a alegria de nós, cada um de nós, o seu povo. Deus abençoe você e sua família.